A Ilha do Dr. Moreau, H.G. Wells, capítulo 14, o Dr. Moreau se explica. E agora, Prendick, eu vou explicar, disse o Dr. Moreau logo depois de comermos e bebermos. Confesso que você é o hóspede mais impositivo que já recebi, mas aviso que é a última vez que cedo às suas vontades. Da próxima vez que ameaçar suicídio, não vou mover uma palha, por mais inconvenientes que isso possa me causar. Ele estava sentado na cadeira que eu costumava usar, com um charuto pela metade nos dedos brancos e habilidosos. A luz do lampião pendurado no teto iluminava seus cabelos grisalhos. Ele olhava pela pequena janela para o céu estrelado. Fiquei a maior distância possível dele, com a mesa entre nós e os revólveres em punho. Montgomery não estava presente. Eu não ia gostar nada de estar junto com os dois em um recinto tão pequeno. Você admite que aquele ser humano vivisseccionado, como você o chamou, na verdade era só a onça parda? Questionou Moreau. Ele tinha me feito contemplar o horror existente no pátio interno para que eu me convencesse de que se tratava de um ser inumano. É a onça parda, admiti, ainda viva, mas tão ferida e mutilada que rezo para nunca mais ver outra criatura de carne e osso assim de novo. De todos os absurdos... Pare com isso, interrompeu Moreau. Pelo menos me poupe desses protestos infantis. Montgomery era igualzinho. Você admite que é a onça parda. Agora fique calado durante a aula de fisiologia que eu vou lhe dar. Imediatamente ele assumiu o tom de um homem absurdamente entediado, mas depois se animou um pouco e começou a me explicar o seu trabalho. Ele foi bem direto e convincente. De tempos em tempos, era possível notar um toque de sarcasmo na sua voz. Em determinado momento, me senti envergonhado com a nossa postura em relação um ao outro. As criaturas que eu vi não eram homens, nunca tinham sido. Eram animais humanizados, triunfos da vivissecção. Você não sabe o que um praticante habilidoso da vivissecção é capaz de fazer com criaturas vivas, disse Moreau. Da minha parte, não entendo porque as coisas que fizemos nunca foram realizadas antes. Pequenos sacrifícios foram feitos, obviamente. Amputações, cortes de língua, excisões. Você sabe que o estrabismo pode ser induzido ou curado pela cirurgia, não? E as excisões podem envolver todos os tipos de mudanças secundárias, problemas de pigmentação, alterações de comportamento, modificações na secreção do tecido adiposo, que é o da gordura. Com certeza você já ouviu falar de tudo isso, não? Claro, respondi, mas essas suas criaturas horrendas... Eu chego lá, ele interrompeu com um gesto de mão. Só estou começando a explicar. Esses são casos triviais de modificação. A cirurgia é capaz de feitos melhores. Existe espaço também para processos de construção, além de mutilação e alteração. Você talvez tenha ouvido falar em uma cirurgia bem comum usada em casos em que o nariz foi destruído. Uma faixa de pele é cortada da testa e implantada no nariz, onde se adapta à nova posição. É uma questão de enxertar em novas posições outras partes do animal. Enxertar um material obtido de outro animal também é possível, no caso dos dentes, por exemplo. O enxerto de pele e ossos é feito para facilitar a cicatrização. O cirurgião põe na incisão pedaços de pele de outro animal ou fragmentos de ossos de uma vítima recém-morta. O esporão de Hunter, você deve ter ouvido falar, foi implantado no pescoço de um touro, e os ratos rinocerontes dos zuavos da Argélia também podem ser levados em conta, monstros fabricados com a transferência da cauda do rato para o focinho, que cicatrizava naquela posição. Monstros fabricados, repeti. Então você está me dizendo? Sim, essas criaturas que você viu são animais desmembrados e rearranjados em novas formas. A isso, ao estudo da plasticidade das formas vivas, minha vida foi dedicada. Estudei durante anos, adquirindo mais conhecimento conforme avançava.
Os fundamentos estavam presentes na prática da anatomia havia anos, mas ninguém tivera a ousadia de experimentar. Não é simplesmente a aparência exterior do animal que consigo mudar. A fisiologia, a rotina química da criatura também pode passar por alterações duradouras, de que a vacinação e outros métodos de inoculação com matérias vivas ou mortas são exemplos que, sem dúvida, você há de conhecer. Uma operação similar é a transfusão de sangue, que foi com que comecei. Esses são os casos mais familiares. Menos conhecidas, e provavelmente muito mais abrangentes, são as operações que os médicos medievais faziam com anões, mendigos aleijados e monstros de shows de horrores. Alguns vestígios dessa arte ainda são perceptíveis nas manipulações preliminares a que são submetidos os jovens saltimbancos e contorcionistas. Victor Hugo oferece um relato a respeito em O Homem que Ri, mas talvez o que estou dizendo já tenha ficado claro a esta altura. Você já entendeu que é possível transplantar tecidos de uma parte de um animal para outro, ou de um animal para outro, a fim de alterar suas reações químicas e métodos de crescimento, para modificar as articulações de seus membros e transformar sua estrutura mais fundamental, não? Mesmo assim, esse ramo extraordinário do conhecimento nunca foi explorado de forma sistemática como um objetivo por si só, por nenhum pesquisador moderno antes de mim. Algumas dessas coisas foram descobertas quando se apelava para a cirurgia como último recurso. A maioria das provas de que você deve se lembrar também foram demonstradas assim, por acaso, por tiranos, criminosos, criadores de cavalos e cães, por todos os tipos de amadores desajeitados em busca de propósitos imediatos. Eu fui o primeiro homem a abordar essa possibilidade, valendo-me de cirurgias assépticas e um conhecimento verdadeiramente científico das leis do crescimento dos seres vivos. Mas também é de se imaginar que tal prática tenha sido executada em segredo antes, em criaturas como gêmeos siameses e nos calabouços da Inquisição. Sem dúvida, o objetivo imediato era a arte da tortura, mas pelo menos algum dos inquisidores devia ter certa curiosidade científica. Mas, eu interrompi, essas coisas, esses animais falam. Ele respondeu que era essa a mesma intenção e continuou expondo as possibilidades da vivissecção que não se limitavam à transformação física. Um porco poderia ser educado. A estrutura mental é ainda menos definitiva que a corpórea. Na ciência em desenvolvimento da hipnose, é possível encontrar o potencial para substituir velhos instintos inerentes por novas sugestões, encobrindo ou alterando as ideias fixas inerentes à mente. Na verdade, muito do que chamamos de educação moral é uma modificação artificial com base na perversão dos instintos. A agressividade é transformada em coragem para o autossacrifício, e a sexualidade reprimida se torna fervor religioso. E a grande diferença entre o homem e o macaco é a laringe, ele falou. A incapacidade do animal de moldar com precisão diferentes símbolos sonoros para expressar seus pensamentos. Nesse caso, eu discordei dele, mas com certa grosseria, Morro se recusou a levar em conta a minha objeção. Ele repetiu que era assim mesmo e continuou a falar sobre o seu trabalho. Perguntei por que ele havia tomado a forma humana como modelo. Me pareceu haver, e ainda parece, uma estranha crueldade nessa escolha. Ele confessou ter eleito essa forma por acaso. Eu poderia ter me dedicado a moldar ovelhas na forma de lhamas, ou lhamas na forma de ovelhas. Acho que existe algo na forma humana que tem um apelo mais forte para o lado artístico da mente do que qualquer outra proporção animal. Mas não me limito a fabricar homens. Vez ou outra, ele ficou calado, por um minuto inteiro, talvez. Todos esses anos, como passaram depressa. E eu aqui desperdiçando um dia salvando sua vida e desperdiçando uma hora com explicações. Mas eu ainda não entendi, falei. Qual é a sua justificativa para infligir tamanha dor?
A única coisa que poderia justificar a vivissecção para mim seria alguma aplicação. Exatamente, disse ele. Mas entenda que eu não penso assim. Partimos de pressupostos diferentes. Você é um materialista. Eu não sou materialista, retruquei exaltado. Do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista. Pois é só a questão da dor que nos separa. Quando uma dor visível ou audível o perturba, quando sua própria dor é o que move você, quando a dor está por trás de suas proposições sobre o que constitui pecado, afirmo que você não passa de um animal, avaliando tudo de uma forma apenas um pouco menos obscura do que um animal faria. Essa dor, fiz um gesto de impaciência diante de tamanho sofisma. Ora, mas é uma coisa tão ínfima. Uma mente realmente aberta ao que a ciência tem a ensinar precisa entender que é uma coisa ínfima. Pode ser que em nenhum lugar além deste pequeno planeta, este grão de poeira cósmica que se torna invisível muito antes de se chegar à estrela mais próxima, pode ser, como eu ia dizendo, pode ser que em nenhum outro lugar exista essa coisa chamada dor. Mas as leis que nos guiam, ora, mesmo aqui nessa terra, entre as criaturas vivas, o que é a dor? Enquanto falava, ele sacou um canivete do bolso, expôs a pequena lâmina e moveu a cadeira para que eu pudesse ver a sua coxa. Em seguida, escolhendo com cuidado o local, cravou a lâmina na perna e depois a retirou. Entendeu, Inácio, o que ele fez? Pegou uma lâmina e se espetou para mostrar que a dor não é nada. Sem dúvida você já viu isso antes. Mas o que isso prova? A sensibilidade à dor não é necessária no músculo e não existe nesse tecido. Quase não é necessária na pele e apenas em alguns pontos da coxa é possível sentir dor. A dor é apenas um mecanismo de aconselhamento médico usado para nos alertar e nos estimular. Nem todo tecido vivo é sensível à dor. Nem tudo é só nervo, nem mesmo os nervos sensoriais. Não existe qualquer traço de dor real, nas sensações do nervo óptico. Se você ferir o nervo óptico, vai ver apenas clarões de luz, assim como as doenças nos nervos auditivos produzem apenas um zumbido nos ouvidos. As plantas não sentem dor. Quanto aos animais de ordens inferiores, é possível que espécies como as estrelas do mar e os lagostins não sintam dor. Em relação aos homens, quanto mais inteligentes se tornarem, mais estarão capacitados a garantir o próprio bem-estar e menos vão precisar desse tipo de mecanismo para se manterem longe do perigo. Não conheço nenhuma coisa inútil que não tenha sido eliminada pelo processo de evolução mais cedo ou mais tarde. Você conhece? E a dor é inútil. Além disso, sou um homem religioso, Prendick, como toda pessoa sã deve ser. E pode ser que eu conheça melhor os caminhos do Criador deste mundo do que você, pois examinei suas leis à minha maneira, por toda a vida, enquanto você, pelo que sei, colecionava borboletas. E lhe digo uma coisa, prazer e dor não tem nada a ver com paraíso e inferno. Prazer e dor, bah! O que são os êxtases dos teólogos, senão as ures de Maomé disfarçadas? Essa importância que homens e mulheres dão ao prazer e à dor, Prendick, é uma marca animalesca sobre a humanidade, a marca do bicho do qual viemos. Dor, dor e prazer, isso existe para nós apenas enquanto chafurdamos na poeira. Saiba que eu prossegui com as minhas pesquisas de acordo com o caminho a que elas me levavam. É a única maneira que conheço de conduzir pesquisas. Faço uma pergunta, estabeleço um método para chegar a uma resposta e encontro outra pergunta. Isso ou aquilo seria possível? Você não faz ideia do que isso significa para um pesquisador, o fervor intelectual que desperta. Você não imagina o estranho deleite proporcionado pelos desejos intelectuais. A criatura diante de você deixa de ser um animal, um ser vivo, e se torna um problema científico. Compaixão com a dor. Só o que sei sobre isso é que era uma coisa da qual eu sofria anos atrás. Eu queria descobrir o limite extremo da plasticidade em uma forma viva. Era só isso que desejava de fato. Mas, eu argumentei, isso é uma abominação.
Ele respondeu: até hoje nunca me deixei abalar pelas implicações éticas da questão. O estudo da natureza torna o homem pelo menos tão implacável quanto a natureza. Eu segui em frente, sem me preocupar com nada além da pergunta que estava tentando responder. E o material foi se espalhando por aquelas cabanas. Faz quase 11 anos que chegamos aqui. Eu, Montgomery e 6 Kanakas. Lembro-me da vegetação intocada da ilha e do vazio do mar ao nosso redor como se fosse ontem. O lugar parecia estar à minha espera. As coisas foram desembarcadas e a casa foi construída. Os Kanakas levantaram algumas cabanas perto da ravina. Comecei a trabalhar aqui com o que havia trazido comigo. Algumas coisas desagradáveis aconteceram a princípio. Comecei com uma ovelha e a matei depois de 1 dia e meio por um escorregão com o bisturi. Peguei outra ovelha, uma criatura cheia de dor e medo, que deixei amarrada para cicatrizar. Parecia ter a forma humana quando terminei, mas quando a reexaminei não fiquei satisfeito. O bicho me reconhecia e ficava apavorado, e ainda tinha a inteligência de uma ovelha. Quanto mais eu olhava, mais desajeitada a coisa me parecia, até que resolvi encerrar o sofrimento do monstro. Esses animais sem coragem, esses bichos movidos pelo medo e pela dor, sem um pingo de determinação para enfrentar o sofrimento, eles não servem para fazer homens. Então peguei um gorila que tinha e, trabalhando com um esmero infinito, superando a dificuldade após dificuldade, fiz meu primeiro homem. Durante uma semana inteira, dia e noite, eu o moldei. No caso dele, era principalmente o cérebro que precisava ser moldado. Havia muito que acrescentar e alterar. Eu o considerei um belo espécime do tipo negroide quando terminei, mas estava imóvel, todo amarrado e coberto de bandagens diante de mim. Só quando me certifiquei de que iria sobreviver, saí de perto dele. E encontrei Montgomery exatamente do jeito como você está. Ele tinha ouvido alguns gritos enquanto a coisa se tornava humana. Gritos como esses que tanto perturbaram você. Montgomery não era da minha total confiança no início. E os Kanakas também perceberam que havia alguma coisa errada. Ficavam apavoradíssimos só de colocar os olhos em mim. Consegui trazer Montgomery para o meu lado, até certo ponto, mas tivemos um trabalhão para impedir que os Kanakas fugissem. No fim, foi o que eles fizeram e assim perdemos o iate. Passei um bom tempo educando o selvagem. Ao todo fiquei com ele 3 ou 4 meses. Ensinei os rudimentos da língua inglesa, noções de contagem, fiz até a criatura ler o alfabeto. Mas nisso ele era bem lento, embora eu já tenha conhecido homens ainda mais lerdos. Ele começou como uma tábua rasa em termos mentais. Não tinha lembrança alguma daquilo que havia sido. Quando as cicatrizes curaram e ele deixou de se sentir rígido e dolorido, tornando-se capaz de conversar um pouco, eu o levei até os Kanakas e o apresentei como um fugitivo de uma embarcação. Eles morriam de medo dele no começo, por algum motivo, o que me deixou bastante ofendido, pois estava orgulhoso do meu feito. Mas ele tinha modos tão suaves e um ar tão sofrido que depois de um tempo eles o acolheram e se encarregaram de sua educação. Ele aprendeu depressa, sabia muito bem como imitar e se adaptar, e construiu para si um abrigo muito melhor aos meus olhos do que as cabanas dos Kanakas. Um dos rapazes tinha um certo espírito de missionário e ensinou a criatura a ler, ou pelo menos a discernir as letras, e lhe transmitiu algumas ideias rudimentares de moralidade, mas ao que parece os hábitos do bicho não eram dos mais desejáveis. Eu descansei do trabalho por alguns dias e tinha a intenção de escrever um relato sobre o caso para alertar os fisiologistas ingleses. Então encontrei a criatura em cima de uma árvore, gritando coisas incompreensíveis para 2 Kanakas que o provocavam. Eu o ameacei, avisei que aquele comportamento era inumano, despertei sua noção de vergonha e voltei para cá determinado a aprimorar o procedimento antes de relatar o meu trabalho à Inglaterra. Estou progredindo, mas por algum motivo as coisas sempre regridem.
A carne teimosa dos bichos vai voltando à forma antiga, dia após dia. Mas ainda vou conseguir produzir coisas melhores. Vou conseguir. Essa onça parda... Mas enfim, a história é essa. Os canacas estão todos mortos agora. Um caiu da lancha, outro morreu por causa de um ferimento no calcanhar que ele mesmo envenenou com algum extrato de erva. 3 foram embora com o iate e, espero, se afogaram no mar. O outro foi morto. Bom, eu o substituí. Montgomery, no início, revelou uma inclinação igual à sua e depois... O que aconteceu com o outro, me apressei em perguntar. O outro canaca, o que foi morto? A verdade é que depois de inúmeras criaturas humanas, eu fiz uma coisa que ele hesitou. Sim, ela foi morta. Não entendi, falei. Está me dizendo que ela matou o canaca, isso mesmo, e várias outras criaturas que cruzaram seu caminho. Nós a caçamos por alguns dias. Tinha escapado por acidente. Não era minha intenção soltá-la por aí. Ainda não estava terminada. Era apenas um experimento. Uma coisa sem membros, com um rosto terrível, que se arrastava no chão como uma cobra. Tinha uma força terrível e estava enlouquecida de dor. Se deslocava meio que rolando, como um boto nadando. Ficou vagando pela mata por alguns dias, deixando estragos no seu rastro, e partimos em sua caçada. A coisa chegou ao norte da ilha e nos dividimos para conseguir pegá-la. Montgomery insistiu em vir comigo. O canaca levava um rifle e, quando seu corpo foi encontrado, um dos canos estava curvado em uma forma de S e todo mordido. Montgomery matou a criatura a tiros. Depois disso, resolvi me concentrar no ideal de humanidade, com exceção de algumas pequenas coisas. Ele ficou em silêncio. Eu fiquei calado também, só observando seu rosto. Então, por quase 20 anos, incluindo 9 anos na Inglaterra, venho conduzindo esse trabalho, e em tudo que faço surge um fracasso, alguma coisa que me deixa insatisfeito, que me desafia a uma nova tentativa. Às vezes supero minhas expectativas, às vezes não as satisfaço, mas sempre fico abaixo daquilo que sonho. A forma humana sempre consigo atingir, quase com facilidade e com variações, podendo ser esguia e elegante ou forte e robusta. Mas sempre tem um problema das mãos, sempre tem o problema das mãos e das garras, coisas irritantes que não consigo moldar com tanta liberdade. Mas é no delicado rearranjo que precisa ser feito no cérebro que está o problema. A inteligência, na maioria das vezes, é baixíssima, com incontáveis falhas, abismos inesperados. E a parte mais desagradável de todas é algo que não consigo alcançar, que fica em algum ponto, não consigo determinar qual, no terreno das emoções. Vontades, instintos, desejos que prejudicam o aspecto humano, um estranho reservatório secreto que se rompe de repente e inunda a criatura de raiva, ódio ou medo. Essas minhas criaturas transmitem uma sensação estranha e desconcertante a você. Mas para mim, depois que as termino, parecem inquestionavelmente seres humanos. É só depois, com a observação, que a ideia se desfaz. Um primeiro traço animal e então outro surge na superfície e captura o olhar. Mas eu ainda vou conseguir. Toda vez que mergulho um animal nas chamas profundas da dor torturante, eu penso: desta vez vou incinerar tudo o que há de animal, desta vez vou fazer uma criatura racional. Afinal de contas, o que são 10 anos? A humanidade está em construção há 100.000. Ele refletiu um pouco com uma expressão séria. Mas eu estou chegando lá. Essa minha onça parda, depois de uma pausa. Eles se revertem. Assim que tiro as mãos deles, o bicho começa a voltar, a se estabelecer de novo. Mais um longo silêncio. Então você leva as coisas que faz para aqueles abrigos? Perguntei. São elas que vão, solto-as quando começo a sentir a presença do bicho dentro delas, que vão direto para lá. Todas morrem de medo desta casa e de mim. Existe uma espécie de simulacro de humanidade por lá. Montgomery sabe disso, pois interfere nos assuntos deles.
Inclusive, treinou um ou dois para nos servir. Ele tem vergonha de admitir, mas acredito que até goste de algum desses bichos. Isso é problema dele, não meu. O único incômodo que eles me provocam é uma sensação de fracasso. Não tenho interesse algum neles. Acho que seguem as diretrizes apontadas pelo missionário Kanaka e têm uma espécie de simulacro de vida racional, os pobres diabos. Existe uma coisa que eles chamam de a lei. Cantam hinos sobre tudo o que é dele. Construíram os abrigos sozinhos. Colhem frutas e ervas. Até se casam. Mas eu vejo o que há por trás de tudo isso. Vejo suas almas. E sei que não existe nada ali além da alma de animais. Bichos que vão sucumbir. Que vão sucumbir à raiva e ao desejo de ceder aos impulsos. Mas eles são peculiares. Complexos como todos os seres vivos. Existe neles uma espécie de desejo de evoluir, parte vaidade, parte desejo sexual frustrado, parte curiosidade insatisfeita. Isso é um tapa na cara para mim, mas tenho esperança com a onça parda. Trabalhei bastante na sua mente. Ele se levantou depois de um longo silêncio, durante o qual ficamos ambos ocupados com os nossos próprios pensamentos. E então, o que acha? Ainda tem medo de mim? Perguntou. Encarei-o e não vi nada além de um homem de rosto branco e cabelos grisalhos, com olhos plácidos. Não fosse pela serenidade, pelo toque de quase beleza conferido por seu aspecto robusto, poderia passar por apenas mais um cavalheiro idoso e bem de vida. Então estremeci. Como resposta à sua segunda pergunta, estendi para ele um revólver em cada mão. Pode ficar, ele falou, bocejando. Em seguida se levantou e me encarou por um instante e sorriu. Você teve 2 dias bem agitados, comentou. Recomendo que durma um pouco. Fico contente por estar tudo esclarecido. Boa noite. Ele me observou por mais alguns instantes antes de sair pela porta interna. Imediatamente passei a chave na fechadura da outra. Sentei-me de novo, me sentindo um tanto vazio, tão exausto em termos emocionais, mentais e físicos, que não conseguia pensar em mais nada. A janela escura me encarava como um olho. Por fim, com grande esforço, apaguei o lampião e fui me deitar na rede. Em pouco tempo estava dormindo. Capítulo 15, sobre o bicho-povo.